Boa noite, meus irmãos. Que bom mais uma vez estarmos juntos. Convido você nesse momento a adorar o nosso Senhor. Nós vamos ter agora um momento de louvor e na sequência nós vamos voltar para estudarmos juntos a palavra do nosso Deus. Deus abençoe a sua vida. Sei que um dia saberei tudo o que tens pra mim. Face a face te verei, rodeado de poder. Todo meu temor se vai com a luz do teu amor. Onde posso encontrar tua eterna paz, Senhor, onde flui a adoração e as ruas de ouro são. Levantamos nossa voz a ti, Senhor, sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás, comigo estás. Nessa vida passarei por tristeza e dor, esperando ver chegar o grande dia do Senhor, quando todos vão cantar em sublime adoração, pra teu nome exaltar. Sei que o dia chegará, onde reina eterna paz, não há guerras nem temor. Levantamos nossa voz a ti, Senhor, sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás, comigo estás. Coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. O meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. Meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. O meu coração sempre dará toda a glória a ti, Senhor. Sem pranto,
comigo estás, sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás, comigo estás. Boa noite, meus irmãos. Depois de termos louvado juntos o nosso Deus, eu convido você a meditarmos nas Escrituras. Continuamos aqui a nossa série no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, e hoje chegamos ao capítulo 13, um capítulo muito importante que vai tratar sobre escatologia. Escatologia é escatom, as coisas do fim, logia, estudo. Vamos falar hoje sobre a segunda vinda do nosso Senhor Jesus, inclusive é o tema da nossa mensagem, como será a segunda vinda. Eu convido você a abrirmos juntos a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 13, e nós vamos ler o capítulo inteiro, do versículo 1 até o versículo 37. Então eu vou pedir que você leia com muita atenção comigo. É um texto muito emblemático, muito simbólico, mas que ao mesmo tempo nos dá, sim, condições de entendermos muito sobre a segunda vinda do Senhor Jesus, como algumas coisas já se cumpriram e como outras nós ainda precisamos aguardar. Vamos ler o texto, eu convido você a ler com atenção, depois vamos orar e então seguimos a exposição da passagem. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido, o que for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. O irmão entregará outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima no eirado não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão dias de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria,
mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo, eis aqui o Cristo, ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, a todos digo, vigiai. Convido você, antes da gente conversar sobre essa passagem, da gente pensar, tentar entendê-la e aplicá-la à nossa vida, eu convido você a orar junto comigo. Deus maravilhoso e bondoso, obrigado pela Bíblia. A tua palavra é fonte de instrução, de ânimo, de correção, de incentivo. Como ela transforma o nosso caráter. Deus maravilhoso, muito obrigado por essa passagem, tão importante, tão necessária no meio da nossa caminhada. Precisamos sim vislumbrar os sinais da sua segunda vinda. Isso traz efeitos enormes para a maneira como nós caminhamos aqui. Por isso te pedimos, ó Pai, que o Espírito Santo do Senhor venha falar ao nosso coração, venha trazer ânimo para cada um de nós, principalmente nos dias difíceis que vivemos. Nos instrui, Pai, para que sejamos melhores adoradores em Tua presença. Seja quando nós nos reunirmos em adoração, quando esse tempo passar, ou seja, no nosso culto privado, individual. Fala conosco, Pai. Te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre a segunda vinda do Senhor Jesus, e sempre quando o assunto é esse, surgem principalmente duas posturas. A primeira é de desespero, porque enquanto a pessoa não está escondida em Cristo, não está em um relacionamento de unidade com o Pai através do Filho, então ela tem medo de quando essas coisas vão acontecer, ou despreparo, ou desespero, ou despreparo. E Jesus sabia que com os seus discípulos não seria diferente. Então, ele vai trabalhar nesse capítulo 13, 3 situações que estavam nos seus corações. Eu dividi dessa forma, então. Primeiro, ele vai falar sobre a centralidade do templo na vida do seu povo. Segundo, os sinais que acompanhariam a sua vinda, que é a parte que nós vamos gastar mais tempo aqui. E, por fim, quando tudo isso aconteceria. E eu gostaria de olhar, então, para cada uma dessas e pensarmos, no final, em algumas lições para a nossa vida. Então, em primeiro lugar, a centralidade do templo na vida do seu povo. O Senhor Deus havia projetado o templo através de Salomão. Davi é quem deu a provisão para a construção, mas
quem de fato construiu foi Salomão. E o projeto de Deus é que ele funcionasse como um intermediário, pelo menos simbolicamente ele fosse um intermediário entre os homens pecadores e o santo Deus. O que o templo, de maneira muito clara e objetiva, mostrava é que a humanidade não poderia se aproximar de Deus de qualquer forma, não por causa do pecado. A simples espessura do véu já entre o lugar santo e o santíssimo já expressava essa diferença de santidade. Lá no santíssimo lugar, somente o sumo sacerdote, devidamente preparado, tendo sacrificado primeiro em favor de si, uma vez por ano, ele entrava lá com o propósito específico de sacrificar o cordeiro. E aí, a gente entende através do Antigo Testamento que o povo tinha a compreensão de que o templo representava a presença de Deus. Salomão vai dizer: e quando nós fizermos orações voltados a este lugar, então o Senhor nos ouvirá. Ou seja, é uma espécie de intermédio, de mediador. Deus é quem havia criado para ser dessa forma. Só que com o passar dos anos, o templo deixou de ser o simbolismo ou a pré-figura, a sombra que apontava para aquele que de fato seria o único mediador, e passou a ser algo em si mesmo. O símbolo se tornou o ponto central da fé de Israel. E o que nós estamos estudando em Marcos até aqui, mostra como Jesus, nos capítulos anteriores, ele vem tentando trabalhar essa questão. Ele fez, na pregação da semana passada, nós vimos como ele apontou para a corrupção que estava acontecendo no templo. Quando ele chega ali no capítulo 12, versículo 38 a 40, ele diz assim: e ao ensinar dizia ele: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares dos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. O que está acontecendo aqui? O Senhor Jesus está atacando diretamente o ponto central da fé de Israel. Ele está dizendo: os líderes estão corrompidos. E lembre-se da semana passada, como o pastor Ed mostrou para nós, que aquela oferta da viúva pobre, que deu tudo o que tinha, que muitas vezes nós interpretamos esse texto como um parâmetro para a nossa contribuição, dizendo que nós devemos dar não do que sobra, mas de tudo que temos. Na realidade, era um tipo de denúncia de Jesus, olhando para esse momento aqui, para essa informação de que esses líderes, eles devoravam a casa das viúvas. É um tipo de uma maneira de Jesus fazer uma denúncia dessa corrupção do templo. E aí, se a gente olhar, por exemplo, para esse texto correlato que está, o texto que nós lemos de Mateus 13 também está em Mateus 24 e em Lucas 21. Se a gente olhar para o contexto de Mateus 24, antes de Jesus trazer essa profecia da destruição do templo, ele vai fazer uma série de pronunciamentos de 8 ais. Ele vai falando contra os religiosos, ele diz: ai de vós, e aí ele traz uma série de informações. E uma delas, que está no capítulo 23, versículo 16 e 17, olhe como ele é claro a respeito de como os líderes religiosos haviam invertido a centralidade do templo e trabalhado de forma errada essa simbologia. Diz assim: ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isto é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Era isso que estava no coração dos judeus. Esse templo, eles tinham um vislumbre com essa questão do templo, e isso vai ficar claro ali no versículo 1, quando um dos discípulos olha para Jesus e diz: mestre, que pedras, que grandes construções. Essa expressão mostra como o coração dos discípulos estavam se posicionando preocupados com essa reforma que Jesus estava propondo, porque Jesus, de maneira muito clara, está trazendo uma reforma nessa religião. Ele está sendo o cumprimento de tudo aquilo que até então era pré-figura. Esse templo, do qual o texto capítulo 13 está falando, ele havia sido reconstruído
a reconstrução dele por Herodes o Grande começou no ano 19 a.C., e ele era uma construção muito imponente, uma das arquiteturas mais maravilhosas dessa época. Um templo era maravilhoso, com certeza era a fonte de segurança e do orgulho religioso de Israel. E agora Jesus está dizendo: o templo vai ser destruído, está mexendo com o coração dos judeus, inclusive com os discípulos. Mas o interessante é que a passagem vai mostrar para nós é que Jesus ele não se impressiona com a beleza do templo. Inclusive ele aproveita para fazer uma profecia de destruição desse lugar. Versículo 2: mas Jesus lhe disse: vês estas grandes pedras? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Olhe como Jesus está agora cada vez mais avançando nessa proposta de reforma. E lembremos que nós estamos na última semana. Aqui nós estamos falando de situações que ocorreram na terça-feira. Na sexta-feira será a sexta da paixão, onde Jesus será crucificado. Só que no início do seu ministério, lá no momento em que Jesus faz o primeiro milagre, João capítulo 2, lembre comigo que Jesus já tinha mostrado que ele era o cumprimento de toda essa simbologia. Lá no capítulo 2 de João, versículo 18, diz assim: perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí esse santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. O contexto dessa passagem, você pode lembrar comigo, é o momento em que Jesus chega no templo e vê que estava acontecendo ali aquilo que era para ser uma casa de oração, um lugar de adoração, onde as pessoas deveriam vir a Israel, a Jerusalém, como ponto central da fé. As pessoas deveriam trazer os seus cordeiros para sacrifício. O que os líderes começaram a fazer? As pessoas que vinham de longe, eles diziam assim: não precisa trazer um cordeiro lá da sua fazenda, da sua tribo. Você pode vir e aqui você compra o cordeiro apropriado. Pense como as explorações estavam acontecendo, porque aí o preço era muito alto. É por isso que o texto vai dizer que ali havia cambistas. Estava acontecendo uma negociata dentro do templo, e Jesus se revolta contra isso, pega uma azorrague, começa a derrubar as mesas, e os líderes perguntam: que sinal fazes para provar a autoridade para fazer essas coisas? Então Jesus, além de fazer um esparrame em tudo aquilo, ele diz assim: vocês estão transformando a casa do meu pai em covil de salteadores. E agora, chegamos no texto onde estamos vendo, 3 anos se passaram. Jesus está na semana da crucificação, mas ele aproveita para mostrar aos discípulos que ele é o próprio templo. O único capaz de fazer mediação entre o Criador Santo e os homens pecadores. Além de ser o templo, ele é o cordeiro que será sacrificado. Em Jesus estão se cumprindo as simbologias do Antigo Testamento, e além de ser o cordeiro apropriado, perfeito, sem mácula, ele também é o único sacerdote capaz de entrar na presença de Deus e expiar o pecado daqueles que nele creem. Lembre-se que Jesus, ao ser crucificado de maneira totalmente sobrenatural, o véu do templo se rasgou. Essa é uma informação para nós. Mas o texto também vai mostrar para nós que Jesus, além de ser o templo, ele é o cordeiro, ele é o sacerdote, mas ele também é profeta. E como profeta, então, ele profetiza a destruição daquele lugar. E é muito pertinente a gente falar sobre isso no momento que estamos vivendo. No momento de pandemia, onde as igrejas estão fechadas, onde de fato estamos sofrendo, mas estamos sofrendo por falta da comunhão, não por falta da mediação. Eu percebo que muitas pessoas estão se sentindo desesperadas por causa dessa visão errada de achar que esse lugar aqui tem um tipo especial, espiritual de mediação. Não, esse é um lugar de encontro, é uma casa de oração, é uma casa de relacionamentos, é uma casa de adoração pública, sim, mas como preparo para a nossa adoração que acontece durante toda a semana. Então, Deus continua conosco, mesmo que estejamos cultuando ao Senhor, cada um na sua casa, cada um na sua esfera de ação.
porque Jesus está vivo e em todos os momentos, público ou individual, Ele está conosco. Então até aqui, Jesus está trabalhando essa questão da centralidade do templo na vida do seu povo. E Ele está mostrando tudo aquilo que o meu Pai colocou como centralidade do templo, agora se cumpriu em mim. É por isso que Ele disse, destruí esse santuário em 3 dias, o reconstruirei. Claro que Ele não estava falando das pedras, Ele estava falando de si. Ele estava dizendo, eu agora sou o cumprimento de tudo aquilo que o templo significou até aqui. Em segundo lugar, nós vamos olhar para essa passagem e vamos ver como Jesus vai apontar para os sinais que acompanharão a sua segunda vinda. Por quê? Porque no momento em que Jesus disse, esse templo será destruído, não ficará pedra sobre pedra, lá em Mateus vai mostrar para nós que os discípulos entenderam que Jesus, ao dizer que o templo seria destruído, Ele estava se referindo à sua vinda, à vitória. Claro que até aquele momento eles ainda haviam uma expectativa bélica, que Jesus, de fato, eles ainda não estavam compreendendo que essa vitória seria espiritual, mas eles sabiam que se tratava da segunda vinda de Jesus. Então nós vamos trabalhar, o versículo 4 vai colocar assim, uma pergunta que eles fazem, dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando elas estiverem para se cumprir? Nós vamos trabalhar em primeiro lugar a resposta que Jesus dá aos sinais e depois a gente vai pensar, então, quando essas coisas vão acontecer. Eu dividi aqui, só para efeito didático, em 4 partes. Jesus ele falou primeiro sobre os sinais mais distantes, mais genéricos. Depois, em segundo lugar, ele vai falar sobre os sinais que apontam para uma proximidade maior. Depois, para os sinais de uma iminência, algo iminente é algo que está prestes a acontecer, e por fim, Jesus colocou aqui sinais que agora mostram a chegada definitiva. Não precisamos mais aguardar. Quando essas coisas acontecerem, então é porque de fato o reino chegou. Convido você a trabalhar cada uma delas junto comigo. Primeiro, a gente vai ver alguns sinais distantes. Versículos 5 e 6 diz assim, então Jesus passou a dizer-lhes, vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. O primeiro sinal distante que eu gostaria de apontar são os falsos profetas. Versículo 21 e 22 também. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Ao longo da história, muitas pessoas se levantaram dizendo que eram o Cristo, inclusive com poderes sobrenaturais. Muitas e muitas pessoas têm vindo como falsos profetas, e esses são os sinais, sim, embora distantes, mas que já apontam para o final dos tempos e para a vinda de Jesus, para a sua segunda vinda. Jesus também vai falar sobre calamidades humanas e sobrenaturais, versículos 7 e 8. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. O que o nosso Salvador está sendo claro aqui, ele está tentando mostrar que esses sinais são distantes, por quê? Porque ele diz, ainda não é o fim. Não precisa se assustar. Eu acho interessante como no tempo que nós estamos vivendo, há 1 ano de pandemia, como nós temos visto pessoas desesperadas e associando isso com o fim dos tempos. Embora a gente ainda, como vai ver daqui a pouco, não encontre os sinais efetivos da iminência, o anticristo ainda não chegou entre nós, ainda não vemos os sinais de iminência, mas nós olhamos para esses sinais que apontam uma distância maior e dizemos, deve ser o final dos tempos. Agora não tem como piorar mais. E Jesus aqui ele vai usar inclusive uma analogia, quando ele usa essa expressão, é o princípio das dores, certamente ele está pensando sobre uma mulher grávida, que começa a dar alguns sinais de contrações. E quantas vezes nós vemos mulheres que vão com contrações achando que está no momento de ter a criança e de repente não é. As contrações dizem, sim, ela vai ter um bebê, mas elas também apontam para que ainda falta um tempo.
É importante a gente entender também que esses sinais distantes, eles apontam para algo que vem acontecendo de maneira recorrente ao longo da história. São esses tremores. Lucas vai colocar também a palavra epidemias, que tem a ver com o que a gente está passando. São sinais mais genéricos, que apontam uma distância maior. Mas aí a gente segue um pouquinho, o texto vai falar sobre sinais de proximidade. O primeiro deles que eu queria tratar aqui, que eu queria apontar para você, é que haverá uma perseguição de todos os lados. Políticos e religiosos vão nos perseguir. Estai vós de sobreaviso, versículo 9. Porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa. Haverá um tempo onde, antes da chegada do anticristo, antes do retorno de Jesus, haverá um tempo de perseguição em todo o mundo. De fato, há muitos lugares onde o evangelho, os cristãos são perseguidos e são assassinados, não podemos negar isso, mas isso ainda não é generalizado. Então é um sinal da proximidade, mas ainda não da iminência. Outro sinal apontado por Jesus é que haverá um grande número de perseguições, até mesmo entre os próprios familiares. Versículo 12, um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está preparando o coração dos seus servos, dizendo assim, não se escandalize, inclusive, quando as perseguições vierem de dentro da sua casa, vierem da sua própria esposa, vierem dos seus filhos, ou vierem dos seus pais, porque é necessário que isso aconteça antes da vinda do Senhor. O outro sinal que o texto vai apontar pelo Senhor Jesus é que haverá apostasia e indiferença generalizada. Aqui, Marcos não descreveu, mas Mateus, no capítulo 24, vai colocar um texto que é muito conhecido da gente, que ele diz assim, e por se multiplicar, Mateus 24, 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Será um tempo de muita indiferença. Quase todos estarão indiferentes uns aos outros. Esses são os sinais colocados por Jesus, que indicam que está próximo, mas que ainda não são da iminência. Então, seguimos para o terceiro. Quais são os sinais que Jesus coloca, que são os sinais, então, que atestam a iminência? O primeiro deles é que o sinal será visível. Olha só o versículo 14. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lhe entenda. Então aí os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e Jesus começa a dar uma série de orientações. Eu queria apontar para um detalhe aqui. Se você olhar para o versículo 7, Jesus começa, quando ele está falando dos sinais distantes, ele diz assim, quando porém ouvirdes, ouvir boatos. Ouvir é uma coisa, mas no versículo 14 ele diz assim, quando virdes, quando você enxergar. Quando os sinais passarem a ser perceptíveis e incontestáveis, então o sofrimento será escancarado, não tem como negar. Esse é um sinal da iminência. O anticristo virá de tal forma que todos possamos reconhecê-lo. Você já percebeu como as pessoas que não conseguem ter o conhecimento bíblico aprofundado, elas ficam desesperadas com qualquer coisa que acontece, com qualquer movimento mundial, dizendo, não, isso aí deve ser o anticristo. Melhor nem tomar vacina, porque eu acho que é o anticristo. Na verdade, a gente precisa entender que ele virá de maneira visível. Sim, de fato, ele enganará muitos, mas a gente não precisa se preocupar, o engano não será porque ele não revelará quem é. O engano será porque as suas propostas serão muito atrativas ao coração das pessoas. E aqui tem algo importante que precisa ser colocado também, que é que essa passagem, a partir do versículo 14, um trecho aqui trata-se de uma dupla profecia. Por quê? Porque Jesus ele vai usar aqui uma expressão quando ele diz assim, quando pois vides o abominável da desolação. Ele está nos remetendo a uma profecia que Daniel fez 500 anos antes de Cristo. E olha só Daniel capítulo 11, versículo 31.
Daniel havia profetizado assim: dele sairão forças que profanarão o santuário. Ele estava falando do anticristo. A fortaleza nossa. Viram como nós vimos no primeiro ponto aqui? Daniel está dizendo: o santuário é a nossa fortaleza. E tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Jesus está pegando essa expressão de Daniel 11, versículo 31, e agora está dizendo que isso vai acontecer num futuro próximo, e de fato aconteceu no ano 70 depois de Cristo, cumprindo parte dessa profecia. No ano 70 depois de Cristo, o imperador era Vespasiano e o seu filho Tito, o general do seu exército, cercou Jerusalém, então derrubou a cidade, derrubou o templo e trouxe todo o caos e terror para o povo de Deus. E Jesus então aqui está usando a profecia de Daniel e está fazendo uma aplicação a algo que vai acontecer ali entre 30 e 40 anos adiante daquilo que ele está dizendo. E, de fato, os livros de história da época, Flávio Joséfo, Tácito e outros mais, dizem que isso aconteceu na íntegra. Exatamente como Jesus coloca aqui, que não era que as pessoas deveriam fugir para os montes, que as pessoas de fato tentaram fazer isso, não era para descer, não era para entrar em casa para tirar nada, não era para voltar para buscar capa, a dificuldade das mulheres grávidas, tudo isso tem um apontamento para o quanto essa destruição seria repentina. Por quê? Porque se eu sou pego de surpresa, eu preciso fugir, eu não posso voltar em casa para pegar algumas coisas. As mulheres grávidas e lactantes têm mais dificuldades porque não conseguem correr. Esse é o ensino mais óbvio aqui. O inverno fazia com que as cheias acontecessem nos rios em volta de Jerusalém, o que traria dificuldade para as pessoas de fugirem com pressa. Lá em Mateus, que vai falar do sábado, inclusive, orem para que isso não aconteça no sábado, é porque o judeu ele não corria no sábado, era do dia do descanso. E tinha uma série de observâncias. E qual seria o ensino, então, que apontam para a segunda vida? O ensino disso aqui que vai apontar para a segunda vinda de Jesus é que a segunda vinda de Jesus também será repentina e vai pegar as pessoas de surpresa. Olhe como o detalhe que Mateus vai colocar aqui no capítulo 24, versículo 38 e 39. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Quando Jesus coloca essas orientações, quando chegar ao abominável da desolação, que em primeiro lugar sim se refere a Tito, isso de fato se cumpriu, mas que também tem um apontamento, é uma pré-figura daquilo que vai acontecer na sua segunda vinda. O ensino que a gente pode tirar aqui, óbvio que Jesus não está aplicando isso aqui à sua segunda vinda, não vai adiantar nada tentar fugir, porque quando ele voltar, o juízo final se estabelecerá, não adianta chegar em monte, não adianta fugir da cidade. Essas orientações se aplicam especificamente ao momento da destruição de Jerusalém, mas qual é o ensino que se aplica à sua segunda vinda? É que será repentino, pegará as pessoas de surpresa, e aí Jesus olha mais uma vez para o passado, olha para Noé, atestando a veracidade daquilo que está em Gênesis 6, e diz assim como aconteceu lá, quando Noé construiu a arca, e disse para as pessoas entrarem, e as pessoas continuaram casando, bebendo, comendo, e então começou a chover, e o mundo se encheu de água, e todas aquelas pessoas morreram. Mas também tem outro fato interessante aqui. A profecia de Daniel, que Jesus vai usar aqui a expressão abominável da desolação, e lá em Daniel 11:31 diz que ele profanaria o santuário. Isso também aconteceu, inclusive aconteceu antes do momento em que Jesus faz essa profecia. No ano 167 a.C., o rei da Síria, chamado Antíoco IV Epifânio, ele vence as tropas judaicas e ele entra no templo e ele coloca lá uma imagem do deus Zeus e ele sacrifica um porco, um animal considerado impuro pelos judeus. Ele profana o templo do Senhor. E aí Jesus, ele pega a profecia de Daniel 500 anos atrás e ele vai apontar para algo que aconteceu 167 anos atrás. Ele diz assim: o que Daniel profetizou aconteceu em primeiro lugar
profanação que Antíoco Epifânio fez do templo de Israel, ela vai acontecer agora daqui a um pouco tempo, e aí ela vai, então, tudo isso vai ser símbolo daquilo que vai acontecer no final dos tempos. Jesus, então, está mostrando a sua centralidade na Escritura toda. Porque o mesmo Daniel, que falou do abominável da desolação, o qual Jesus está citando aqui, ele também falou em Daniel 7, 13 e 14 sobre o Filho do Homem. Numa palavra de esperança, ele diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Jesus está dizendo que o que foi profetizado 500 anos atrás, já teve o seu primeiro cumprimento com Antíoco IV, terá o seu segundo cumprimento na destruição do templo, e então o seu grande final quando ele vier, em grande poder e glória. Isso vai explicar para nós, inclusive o versículo 30 do capítulo 13 de Marcos. Olha só o que diz o versículo 30. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Essa expressão geração na Bíblia, geralmente aponta para o prazo de 40 anos. Nós podemos lembrar, por exemplo, quando Deus decidiu que o povo que saiu do Egito, aquela geração não entraria porque havia um pecado contra o Senhor de maneira obstinada. Deus esperou que eles ficassem 40 anos rodando no deserto. Um período ali, um trecho que poderia ser facilmente percorrido no máximo 3 meses. E Deus faz com que por 40 anos eles fiquem rodando no deserto até que toda aquela geração morresse. Do que Jesus está falando no versículo 30? Especificamente a profecia da destruição do templo, porque ele vai falar isso ali no ano 30 e poucos, depois de Cristo, e isso vai se cumprir no ano 70, menos de 40 anos, por isso é que ele diz, esta geração, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. A má compreensão desse versículo fez com que em todas as gerações as pessoas acreditassem que Cristo estava para voltar. Mas certamente esse versículo se aplica somente a esse ponto específico da profecia. Outro sinal da iminência da chegada de Jesus, até aqui falamos sobre o sofrimento que será visível. Jesus vai falar também no versículo 19, que será um tempo único em toda a história de tribulação. O versículo 19 diz assim: porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora e jamais haverá. É interessante como muitas pessoas estão associando a epidemia do coronavírus ao fim do mundo. Volta e meia a gente me pergunta, você acha que essa epidemia é um sinal claro da vinda de Cristo, da segunda vinda de Cristo? Eu penso que não. Se a gente olhar para essa passagem aqui, Jesus vai ser claro em dizer que a tribulação é como nunca houve. O coronavírus, inclusive, a gente precisa chamá-lo de novo coronavírus, porque há alguns anos, algumas décadas atrás, essa epidemia já houve. Há 100 anos houve a gripe espanhola, há 500 anos houve a peste negra, e por aí vai. Nós estamos sempre lutando contra epidemias, guerras, porque esses sinais, embora tratem da iminência, ainda não são sinais de que está definitivo. Aliás, são sinais que falam de proximidade e sinais de distância, não da iminência. A iminência vai falar que é um sinal inconfundível. Será um sofrimento generalizado. Outro sinal da iminência que o texto de Jesus vai falar é que o evangelho será pregado a todas as nações. Versículo 10. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Isso não significa que todos se converterão, nem que todo indivíduo ouvirá, mas que a missão da igreja alcançará todos os povos, dando oportunidade a que as pessoas ouçam e se arrependam. Isso aqui aponta para a graça de Jesus, que ele está falando. Esse é um texto de juízo, de condenação. Mas num texto de juízo ele está dizendo assim, antes que o juízo venha de maneira definitiva,
um sinal da iminência, é que a graça está sendo espalhada no momento em que Deus vai usando os seus instrumentos para pregar o Evangelho. E por fim a gente vai comentar aqui sobre os sinais que Jesus coloca, então, da chegada definitiva. Primeiro é que haverá um abalo completo da ordem da criação, versículo 24 e 25. Mas aqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. É interessante que quem está dizendo isso é Jesus. Mas João, ele tem uma visão exatamente igual a essa lá no Apocalipse 6, 12 a 17. Ele diz assim: vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por forte vento, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os homens e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes comandantes, ricos, poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? João descreve aqui algo muito parecido com o que Jesus está falando. E aqui você pode dizer assim: mas isso, pastor, é literal? Realmente o sol se apagará, as estrelas cairão do firmamento? Não dá para saber. Mas isso também não importa. O que importa é que será algo perceptível. Tanto João teve isso na sua visão em Apocalipse, quanto Jesus deixou claro. O sinal da chegada não é mais da iminência. É que de fato chegou. Outro sinal da chegada do reino é que o Filho de Deus será visto em grande poder e glória. Versículo 26. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória. Aquele que veio humilde voltará exaltado. Aquele que veio como cordeiro voltará como leão. Outro sinal é que os escolhidos serão recolhidos, versículo 27, e ele enviará os anjos e reunirá os escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra e até a extremidade do céu. Mas é importante trazer uma informação aqui. Isso será simultâneo ao juízo final. Essa aqui é uma palavra de esperança aos crentes. Não é para a gente acreditar que, de repente, as pessoas que são salvas vão começar a sumir, como nas compreensões erradas sobre arrebatamento, como se Jesus viesse uma vez para arrebatar os crentes, o mundo continuasse a existir, as pessoas continuassem aqui tendo de repente uma segunda chance. A Bíblia não atesta isso de maneira nenhuma, não aprova essa interpretação. A Bíblia diz que todo olho verá, quando Cristo voltar, mas aqui tem uma promessa: os seus escolhidos serão recolhidos pelos anjos. Talvez você pense assim: mas pastor, se esses sinais eles já vão revelar que o reino chegou, então por que Jesus quis que nós o soubéssemos? Justamente porque ele sabia que muitos tentariam nos enganar dizendo que ele já voltou. O objetivo de Jesus era mostrar que a sua vinda será manifesta a todos, e sendo assim a gente não será enganado. Olha só o que Mateus vai dizer sobre isso, Mateus 24, 26 e 27. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Será perceptível a todos e será de uma vez só. Jesus não prometeu duas vindas. Não prometeu repescagem. Algumas pessoas se apoiam nisso, na doutrina do arrebatamento, para continuarem vivendo no pecado como alguém que vai ter 7 anos depois de oportunidade. Não, a vinda de Jesus será repentina, pegará as pessoas de surpresa como foi nos dias de Noé e será de uma vez só. Por isso exige preparo, exige atenção, como o texto vai deixar claro. E por último, em último lugar, quando tudo isso aconteceria? Embora Jesus tivesse dado uma série de sinais,
sejam aqueles mais distantes, que continuariam a acontecer em toda a história, sejam os que apontariam para a sua iminência, ou para aqueles da sua chegada, do seu retorno definitivo, ele também deixou claro que não há como estabelecer a data para o seu retorno. Versículo 32. Mas a respeito daquele dia, ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Obviamente, Jesus está se referindo, quando ele diz sobre a sua ignorância do dia, obviamente ele está falando porque ele está encarnado, ele está esvaziado de algumas prerrogativas como Deus, então, é por isso que ele está dizendo que nem ele, nem o Filho sabe. Por enquanto, só o Pai. Mas hoje Cristo está à destra do Pai e já sabe também quando será esse dia. Ele tem o controle de todas as coisas, do dia da sua exaltação. Mas o que a gente precisa entender é que em todas as épocas, houve uma impressão de que a vinda de Cristo estava para acontecer. Por exemplo, a gente pode lembrar, logo no momento em que ele foi ressurreto, se você observar em Atos 1, que vai falar sobre o momento que antecede a sua ascensão, ele está dando as últimas instruções, os discípulos perguntam, Atos 1:6, eu coloquei errado ali Lucas 1:6, mas é Atos. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures a Israel? Perceba como, mais uma vez, ele mostra que o importante não é nós conhecermos quando, mas nós entendermos qual é a nossa responsabilidade. Ele vai dizer no versículo 7, respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E ao longo da história, irmãos, muitas pessoas têm tentado prever o dia e a hora. Mesmo Jesus tendo sido tão claro no versículo 32, ninguém pode prever. Nem o próprio Filho encarnado, até ele está dizendo de sua própria ignorância, nem os anjos, senão o Pai. Mas eu queria dar alguns exemplos bem rápidos de pessoas que inclusive ganharam projeções, ficaram reconhecidas, atraíram muitos seguidores, porque marcaram uma data. O primeiro deles é William Miller. Ele concluiu que a destruição do mundo estaria prevista, após estudos na Bíblia, para o dia 21 de março de 1843, e não aconteceu. Aí você pensa, então os seus seguidores o abandonaram? Não. Ele remarcou a data para o dia 21 de março de 1844, e mais uma vez não aconteceu. E agora, essa seita que estava começando, de repente vai dar em nada. Não. Os seguidores, embora William Miller tenha admitido publicamente que falhou, havia alguns seguidores, dentre eles uma mulher chamada Ellen White. E ela dá continuidade àquelas profecias, diz que Cristo voltou de maneira secreta, está fazendo a investigação dos nossos pecados e dá origem àquilo que nós conhecemos como Igreja Adventista do Sétimo Dia. Harold Camping previu o fim do mundo e uma série de terremotos devastadores para o dia 21 de março de 2011. Segundo ele, apenas 3% da população mundial iria para o céu. Ao errar a data, ele remarca para o dia 21 de outubro de 2011. E depois diz que a vinda de Cristo já aconteceu. As contas feitas pelos calendários dos maias chegaram à conclusão do dia 21 de dezembro de 2012, e o mundo não acabou, e as pessoas continuam fazendo previsões. Mas o fato é que, apesar de tantos milhares de previsões que levaram as pessoas somente a mais ansiedade, desespero e suicídio, tudo isso poderia ser poupado com uma simples leitura e compreensão correta dessa passagem que estamos lendo. Ao revelar os sinais e, ao mesmo tempo, deixar claro que a data é impossível de ser reconhecida, Jesus nos livra do desespero e nos livra do despreparo, nos colocando em vigilância e, ao mesmo tempo, em confiança. E eu encerro essa mensagem pensando, então, de que maneira todos esses conhecimentos de sinais do futuro e do passado, de coisas que se cumpriram, a gente agora pode perguntar, de que maneira tudo isso me ajuda no presente? Eu dividi aqui em algumas lições. Em primeiro lugar, nós não sabemos o que vem pela frente, mas podemos confiar que o Senhor estará conosco em qualquer situação. O texto vai mostrar que quando a gente for perseguido e precisar falar,
e precisar dar resposta da nossa fé, o Senhor vai nos ajudar, versículo 11, quando, pois, vos levarem, vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Você já percebeu como esse texto ele é usado de maneira errônea por pregadores que querem falar de maneira despreparada, porque não estudam a palavra, não têm relacionamento com a teologia, e aí querem dizer assim, não, porque a Bíblia diz que Deus me daria o que falar, mas não é no púlpito, é no tribunal, é no meio da perseguição, e a gente vai ver que isso aconteceu de fato. O livro de Atos vai mostrar como isso aconteceu com os apóstolos, Pedro e João. Eu vou dar um exemplo aqui, uma citação, vai mostrar como isso aconteceu com Paulo. Quando Paulo, em várias situações, chegou diante de reis e foi inspirado pelo Espírito Santo. Mas isso é para quem está num relacionamento contínuo com a palavra. O Espírito Santo vai nos dar sabedoria, esse é o significado da passagem. O Espírito Santo vai nos dar sabedoria, iluminação para lembrar da direção da Escritura para nos defendermos diante das acusações. O exemplo que eu queria colocar aqui é de Atos 4, 8 a 13. Pouco tempo depois que os apóstolos, então, ouvem aquela instrução de Jesus, da sua ascensão, e eles dizem, quando vai acontecer? Jesus diz assim, não se preocupe com a data, isso o Pai reservou para si, mas, Atos 1, 8, recebereis poder do Espírito Santo para que sejam minhas testemunhas. E aí ele vai dando uma série de que dá a ideia de progressão dessa missão. Em Jerusalém, na Judéia e Samaria até os confins do mundo. E aí, Atos 4, 8 a 13 vai mostrar para nós como isso de fato aconteceu, essa sabedoria que o Espírito Santo dá. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, a primeira informação que tem ali, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tinha uma polêmica lá porque um homem foi curado através de uma oração instantânea de Pedro, e o pessoal ficou escandalizado com aquilo. Tomai conhecimento, vós todos do povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este será curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Olha a reação dos religiosos que estão acusando Pedro e João. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, eram homens sem estudos, sem títulos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Essa promessa de Jesus já acontece com os seus discípulos, acontece com Paulo e tem acontecido por toda a história, e atesta, isso é um dos sinais da vinda de Jesus. Além da sabedoria para testemunhar, o Senhor prometeu também abreviar os dias de tribulação, versículo 20. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou tais dias. E também prometeu reunir todos os escolhidos do canto da terra, no versículo 26. Então nós podemos acreditar sim, que embora não saibamos o que vem pela frente, Deus estará conosco em qualquer circunstância. A segunda lição que esse texto traz de maneira prática para nós, é que nós sabemos que está próximo o fim, porque muitos desses sinais já aconteceram, mas não sabemos exatamente quando, e isso nos põe numa posição de expectativa e ao mesmo tempo de atenção. Na prática, isso vai limitar alguma das nossas ações. Vou dar um exemplo para você aqui, quando em novembro de 2017, eu lembro que eu fui convidado, aliás, em novembro de 2016, eu fui convidado para o casamento do André e da Elô. E o André fazia muita questão de que eu viesse, insistiu que nós viéssemos. Mas naquela ocasião, a Cecília, minha filha mais nova, estava para nascer. Eram os últimos dias, eram já os princípios, tinha já sinais, já tinha um dia, inclusive, marcado naquela ocasião, e
por entender que não era um momento de viajar, eu perdi essa oportunidade de estar no casamento dos meus irmãos e eles entenderam perfeitamente. Esse entendimento de que a hora se aproxima limitou o raio das minhas ações. Da mesma forma, nós como cristãos, ao entendermos que a vinda do Senhor está próxima, mas não sabemos quando, nós precisamos ficar atentos. Você vai perceber isso nas duas parábolas que Jesus conta. A parábola da figueira nos ensina que quanto mais os sinais se cumprem, mais está próximo ao final. E nós temos que adotar uma postura diante disso. Nós devemos viver de maneira mais desprendida. O versículo 16 vai dizer: não volte para casa buscar sua capa. Não se preocupe com as coisas daqui. Mas a parábola do patrão, no final do texto, ensina que nós precisamos estar atentos, pois a qualquer momento ele pode chegar. Nós vivemos nessa tensão entre o já e o ainda não. Perceba quantas vezes no capítulo 13, Jesus vai usar alguns imperativos, dizendo que nós devemos estar atentos. Versículo 9, ele começa dizendo: estai de sobreaviso. Versículo 23, estai de sobreaviso. Versículo 33, estai de sobreaviso, porque não sabeis quando será o tempo. Eu lembro quando eu trabalhava na Copel, e eu ia dormir mais ou menos assim por umas 11h30, meia-noite, e eu via que começava a dar uma chuva forte, e aconteciam trovoadas, por muitas vezes eu dormia já de uniforme, já dormia preparado, e muitas vezes fui acionado na madrugada, justamente porque eu sabia que ia acontecer da cidade toda ficar sem energia, e eu ia ter dificuldade, inclusive, para me vestir, para sair, para atender rápido aquela emergência. Então, eu já dormia de sobreaviso. De fato, a própria empresa já pagava um valor para nós que se chamava sobreaviso. E é a palavra usada por Jesus. Um outro termo que ele vai usar no versículo 35, vigiai. E depois, lá no final do versículo 37, o que, porém, vos digo a todos, vigiai. O que isso seria na prática? O que é, pastor, esse estar de sobreaviso que Jesus se refere e vigiar? É uma vida de constante luta contra o pecado e um relacionamento com Jesus. Santidade e oração. Olhe como Lucas, no mesmo texto, no capítulo 21, vai dar mais detalhes do que significa esse sobreaviso e vigilância. Ele diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo o tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Terceira dica que eu coloco aqui, terceira lição que a gente pode aprender, é que nós sabemos que o sofrimento é inevitável e ele vai progredir. Antes da vinda do Filho do Homem, o sofrimento será intenso, mas precisamos lembrar que à medida que as dificuldades aumentam, as oportunidades de testemunho se multiplicam. Vamos usar como exemplo o próprio momento de pandemia que nós vivemos, que, como a gente viu aqui, pode ser enquadrado em um sinal de proximidade, não de iminência, mas de proximidade da vinda do Senhor Jesus. Essa semana eu ainda falava com um grupo de irmãs da nossa igreja, um grupo de oração, onde nós falávamos e pensávamos juntos, angustiados, por que Deus não responde tantos pedidos de oração para que a pandemia acabe? E uma das respostas que juntos nós encontramos é: nós olhamos para o quadro e percebemos quantas oportunidades o Senhor nos tem nos dado de testemunharmos do nome dEle. Quantas pessoas não estão se tornando sensíveis pela iminência da morte, pela possibilidade de pegarem o vírus. Corações que antes estavam endurecidos e alienados, hoje estão sensibilizados pelo tempo de sofrimento. E nós devemos olhar para isso como um cumprimento do versículo 10. E será pregado todo o Evangelho. A quarta e última lição é que nós podemos confiar que, embora a estrada seja perigosa e cheia de imprevistos e perdas, a chegada é garantida na vitória daquele que enfrentou a morte, para que nós pudéssemos encontrar vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele vai falar sobre o anticristo, mas ele também termina com uma palavra de esperança. Eu quero encerrar com esse texto. Ele diz assim: ninguém de modo nenhum vos engane.
Uma palavra muito semelhante ao que Jesus coloca. Porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Isso aconteceu com Antíoco, isso aconteceu com Tito, o general Tito. Isso aconteceu com outros tipos de anticristo ao longo da história, mas isso vai acontecer de uma maneira definitiva quando o anticristo vier, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Por que o anticristo ainda não veio? Porque Deus ainda tem detido, porque ainda não é a ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Que palavra de esperança. O sofrimento vai aumentar, os dias serão difíceis. Tribulação como nunca houve. Talvez seja na nossa geração. Talvez o anticristo esteja chegando por aí. Mas isso não é motivo de pessimismo e desespero, nem tampouco de despreparo, como nós vimos aqui. Devemos estar confiantes que mesmo o poder que é dado ao anticristo está debaixo da autoridade e da soberania do Salvador. E quando ele vier, com o sopro de sua boca, ele vai destruir toda a maldade. E ele vai ajuntar os seus escolhidos. Que essa palavra possa encher o seu coração. Que o Senhor possa nos tranquilizar quanto às especulações do dia a dia, em meio aos sinais, nos encorajar quanto aos desafios e nos transformar conforme a imagem do seu Filho, através dessas palavras de vida eterna. Convido você a orar mais uma vez. Deus, muito obrigado por essa passagem, muito obrigado por nos ajudar a desvendarmos alguns mistérios, a entendermos algumas coisas, mesmo reconhecendo que muitas ainda estão ocultas para nós. Mas te louvamos, Pai, porque esse texto aqui fala do Evangelho. Ele fala de sinais, sim, mas ao mesmo tempo ele aponta para Cristo como o centro de todas as coisas, o nosso Salvador. Ele também traz sinais como preparo, e nós queremos estar preparados diante da iminência da volta de Jesus. E o fato de não sabermos a data faz com que nós tenhamos de ser como esse porteiro da última parábola. Nós devemos ficar atentos, de sobreaviso, todo o tempo. Que essa palavra venha fortalecer a minha fé e a fé dos meus irmãos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus, o nosso Senhor, o consolo e o poder do Espírito Santo estejam sobre vós, agora e sempre. Amém. Uma ótima semana a você, meu irmão. Fique na paz do nosso Senhor Jesus.